Boa tarde, pessoal. Eu coloquei a revisão na plataforma e aqui está a resolução das questões, ou se vocês preferirem, a explicação das questões, tá? São questões bem mais fáceis do que aquelas que nós vimos anteriormente no material e eu espero que vocês aproveitem essa revisão, ok? Muito bem. Primeira questão é essa expressão aqui, tá? Ela remete às propriedades imediatas dos logaritmos que vêm imediatamente após a definição, que vem facilmente da definição, tá? Então vamos lá. Logaritmo em qualquer base de 1 é igual a zero. Logaritmo em qualquer base dela mesma é igual a 1. E base elevada ao logaritmo nessa mesma base resulta no logaritmando desse último. Mais uma vez, é imediato da definição. Logaritmo base 10 de 9 é o expoente que, aplicado à base 10, resulta a 9. Então, aqui eu estou falando exatamente o número 9. Tá bom? Então, 0 mais 1 mais 9, 10, letra B, nas opções. Número 2. Essa é uma das que eu recomendo que você faça usando a definição, porém igualando a 1x. Então, o logaritmo base 16 do 32, chama esse valor de x, vai recair numa equaçãozinha exponencial. O valor de x obtido é o valor do logaritmo pretendido. Muito bem. Então, naquele raciocínio circular, 16 elevado a x tem que resultar no 32, que eu coloquei aqui embaixo. 16 elevado a x igual a 32. O 16 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 elevado a 4. Ok? Então, 2 elevado a 4 elevado a x é 2 elevado a 4x, é que você tem que multiplicar os expoentes. 32 é o 16 vezes 2, então é 2 elevado a 5. Então, 2 elevado a 4x igual a 2 elevado a 5, tem potências, tem uma igualdade de potências de mesma base, serão iguais se somente seus expoentes forem também iguais. Então, 4x tem que ser 5, dividindo tudo por 4, eu obtenho que x igual a 5 quartos. O que era x? Era o logaritmo que eu queria, ele é igual a 5 quartos. Letra B de pássaro, mais uma vez. Número 3, ele falava assim: os logaritmos de base 2, muito importantes em computação e afins, são chamados de logaritmos. Qual a opção? O logaritmo base 2 de B, por exemplo, é o logaritmo binário de B, tá? Então vamos lá. Base 2 são os logaritmos binários. Base 8, logaritmos octais. Base 10, os logaritmos decimais, que tiveram no passado uma importância imensa, hoje nem tanto. E base 16, logaritmos hexadecimais. E aqueles que têm a base E, o número de Euler, são chamados de logaritmos naturais. Então, logaritmo base 2 é logaritmo binário. Letra B de pássaro, mais uma vez. Número 4. Ela é uma adaptação ou uma extensão dessa propriedade imediata aqui. Ela é a propriedade, essa terceira propriedade imediata, com uma pequena pimentinha. Então, primeira coisa, eu vou ter que reescrever essa base como potência de base 3, a base do logaritmo. Tá? Vocês vão logo saber por quê. Então, 2, 4, 3, se você fizer a decomposição, dá 3 elevado a 5. Foi o que eu coloquei aqui. Se não tivesse o 5, fosse 3 elevado a log base 2 de x, isso aqui seria meramente x. Só que uma vez que essa base aqui tem um expoente diferente de 1, o resultado será x elevado a ele. Então, neste caso, x elevado a 5. Mais uma vez, letra B de pássaro. E, finalmente, a questão 5, eu pedia para calcular outro logaritmo, só que agora usando
raiz, em que as suas partes eram raízes, ou são raízes, tanto a base quanto o logaritmando. Mais uma vez, igual a x, o x que vai ser obtido é o logaritmo pedido, raiz quadrada de 125 elevado a x tem que ser igual a raiz cúbica de 25. Muito bem. É o que está escrito aqui. Professor, como é que eu vou trabalhar a raiz quadrada de 125? O 125, se você fizer a decomposição em primos, é 5 elevado a 3. Então, 125 é 5 elevado a 3. Logo, a raiz quadrada de 125 é a raiz quadrada de 5 elevado a 3, que escrita como expoente fracionário é 1 meio. 5 elevado a 3 e isso elevado a 1 meio. Multiplicando os expoentes, 3 vezes 1 meio são 3 meios, então 5 elevado a 3 meios. Então, a raiz quadrada de 125 é 5 elevado a 3 meios. Então, aqui eu já coloco 5 elevado a 3 meios elevado a x, 5 elevado a 3x sobre 2. 3 meios de x. E a raiz cúbica de 25? De novo por partes. 25 é 5 elevado a 2. Logo, a raiz cúbica de 25 é a raiz cúbica de 5 elevado a 2. Raiz cúbica escrita como potência de expoente fracionário, você obtém elevando a 1/3. Então, 5 elevado a 2 elevado a 1/3. Multiplicando os expoentes, 5 elevado a 2 elevado a 1/3 é igual a 5 elevado a 2/3, que eu ponho aqui. Então, tenho potências, tem uma igualdade de potências de mesma base, elas serão iguais se e somente se os seus expoentes também o forem. Então, 3x sobre 2 tem que ser igual a 2/3. É fácil de fazer, ó. X é igual a 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9 aqui embaixo. Então, x igual a 4/9. Mais uma vez, letra B de pássaro. Tá bom? Faça uma revisão, a prova será igualzinha à revisão. Sem tirar nem pôr. Obrigado pela atenção.